vida de barulhinho, eu vou lá, ajudo. E você pode falar até não tão humilde. Mas o que vai julgar-nos quando nós nos encarnarmos, que é a nossa consciência, é a intenção que eu fiz. Então, as montanhas, todos nós temos essas montanhas dentro de nós. E como ultrapassar essas montanhas? Como ultrapassar as nossas dificuldades? Como entender para ultrapassar as dificuldades? A gente precisa entender, se entender. Por isso que o Espiritismo vai falar muito da reforma íntima. Não tem como. Como é que eu sei o que habita em mim? Fazendo uma reforma em autoconhecimento. E muitas vezes nós temos isso e muito mais, e não percebo no meu cotidiano, não percebo no meu dia a dia como é que isso funciona. E se eu percebo, muitas vezes eu ponho uma justificativa. Mas também você viu a situação que me apareceu? Você viu o que ela me disse? Você viu o Pai que Deus me deu? Então as montanhas são as nossas dificuldades. Como foi lido no Fonte Viva, no início, como mensagem inicial, a mensagem da cruz, ao mesmo tempo que Jesus nos chama para subir ao monte, Jesus nos chama para subir ao monte. E aonde que fica esse monte? Eu preciso pegar um avião e ir para Jerusalém? Eleve-se no monte, suba no monte interior. A doutrina espírita, ela vem o tempo todo, isso é muito bonito na doutrina, ela vem o tempo todo nos mostrar que tudo está dentro. Jesus está dentro. Eu não preciso mais sair correndo como a igreja e rezar. Eu tenho que entrar em mim, entrar em conexão com a espiritualidade alheia. Então, está dentro, não preciso mais fugir de mim. Na verdade, o Espiritismo vem dizer que nós temos que ir ao encontro do que habita em mim e modificar hábitos milenares que nós temos, que é difícil. E ao mesmo tempo, como a mensagem da cruz nos mostra, a nossa montanha interior, cada um aqui vai ter um tipo de montanha. Tem que ajudar o pessoal. Então, a montanha, ela nos faz também, uma outra metáfora de montanha, essa dificuldade que nós temos nos trabalharmos. E a cruz, cada um de nós temos uma cruz. Lembra de Jesus, quando ele carregou a cruz? Lembra quando Jesus caiu? Veio o Sirineu, né? Ajudá-lo. Veio contra a vontade, né? Mas veio. E a vida do Sirineu mudou totalmente dali por diante. Ele nunca mais faz o mesmo. Porque o olhar que Jesus jogou nele, tocou com ele, o modificou. Então, nossas montanhas interiores nos faz cair, que nem Jesus caiu. Então, pessoa, todo dia a gente tropeça, né? Fala um palavrão indevido, pensa mal, não sei o que, faz uma coisinha aqui, faz outra coisinha ali. Nós somos pequenos corruptos. Não precisamos ligar a TV e ver os grandes corruptos, a Petrobras, não precisamos. É só a gente perceber como é que é no dia a dia. Se eu fundo fila, se eu estaciono em vaga que não é, que é preferencial de idoso, é rapidinho. Nós fazemos isso, é rapidinho. Mas isso é o que nós temos. Se nós tivéssemos poder, são só bilhõezinhos. O que é bilhõezinhos perto do Brasil? Né? Nós fazemos aquilo, nós deturpamos a lei, que é a lei divina, estou falando da lei divina, não estou falando da lei dos homens. Então todos nós somos pequenos corruptos. Somos infiéis. Todos nós. Até tem a parábola do lobo infiel, né? Que Deus nos empresta tudo.
até o oxigênio que estamos destruindo. Tudo nos é emprestado, e como diz Emmanuel, tudo nos é emprestado para nós exercitarmos a fraternidade. Olha a dificuldade que nós temos. Nós não conseguimos ser fraternos na casa espírita. Nós não conseguimos ser fraternos em casa, no nosso lar. Daí a gente fala assim, puxa, o mundo está perdido, mas o meu lar também está perdido. Como um reflexo de mim. O meu lar é o planeta Terra, agora. Então nós temos que parar com essa coisa de deixar tudo muito longe. Jesus está longe, o planeta Terra está longe. Não é uma coisa assim, nossa, não. Eu sou uma gotinha que faz parte desse processo. Todo mundo que é espírita ouviu falar em regeneração, planeta de regeneração. E muitos, incrivelmente, ainda acham que vai ter um milagre. Espírita ainda que acredita em milagre, não é espírita. Você bem pontual, você estudar. No livro de Humberto de Campos, ditado por Chico, psicografado por Chico, ditado por Humberto de Campos, desculpa, existe um conto em que a pessoa queria uma grande modificação na vida. E pedia para o mentor, e pedia para o mentor coisas. Aí o mentor no final ele disse, então você quer um milagre? Ele disse, isso mesmo. Então, aí o mentor fala assim, então você quer que Deus faça uma agressão. E nós temos que ter o mérito, né, da conquista. O que existe são revelações e não milagres. A gente fala dos milagres de Jesus, mas é porque a gente desconhece como é que é o processo político. Nós não temos ainda esse acesso. E talvez nem tenhamos. Porque absoluto só Deus. Então as montanhas nos fazem cair diariamente. Como que eu me fortaleço? A gente precisa saber isso na prática. Como é que eu me fortaleço no dia a dia? A gente precisa entender uma coisa. A palavra, ela começa a ter força quando eu entendo a palavra. Depois a frase. Quando eu começo a investigar a origem da palavra, o que quer dizer, de onde que ela vem, qual é a energia que está amarrada na palavra, a palavra começa a ter força. Aí você começa a pensar, a fé transporta montanhas. Então montanhas, metaforicamente, são os nossos problemas, nossas dificuldades. Mas o que é fé? A gente ouve tanto em falar em fé. E eu percebo que a maioria de nós se perde nisso. Eu acordo de manhã, Alberto, tenha fé. Vai ser um bom dia. Mas como tenha fé? Então eu vou rezar. Isso é ter fé? Né? E a gente diz não. Mas o que é fé? Então a gente vai trabalhar isso. A fé, na sua origem, lá no hebraico, quer dizer emuná. Do grego, pistes. Do latim, fides. Então, lá nos originais dos textos sagrados, a palavra fé quer dizer emuná, pistes e fides. Mas o que essas palavras têm em comum? Né? Que é a língua original. Todas elas vão dizer que fé é fidelidade. E eu, quando aprendi isso, achei fantástico. Porque quanto mais fiel eu sou, você é possível ser mais ou menos fiel. Né? Mas quanto mais eu trilho o caminho da fidelidade, mais eu transporto as montanhas. E é uma coisa lógica, o espiritismo é lógico. E quanto mais eu sou fiel, mais espiritualidade amiga vai estar comigo. O que é ser? O que é fiel? Olha, veja só, hoje de manhã, inclusive, fui ver no celular Aurélio. O que é fidelidade? A gente fala muito, né? Infidelidade. O que é ser fiel e infiel? Então veja, fidelidade, lealdade. Mas também, né,
Você pode cometer algo ilegal e achar que foi leal a um determinado grupo. Constância, já tem uma palavrinha-chave aqui. Constância, firmeza nas afeições, nos sentimentos, perseverança. Perseverança é uma palavra importante. Persevere no bem, né? Não no mal. Observância rigorosa da verdade, exatidão. Mas na física, eu gostei muito do que é fidelidade na física. Propriedade de uma balança que assume sempre a mesma posição quando solicitada pelas forças. Eu gostei disso. O que nós fazemos? O oposto da balança, né? Conforme a força, conforme a montanha, conforme o que me aconteceu naquele dia, eu sou fiel ou não sou fiel. É que nem o marido, né? Que sai, se aparece uma mulher feia, ele não trai, mas se aparece uma bonitona, ele trai. Então depende da força externa. A força externa é que vai ditar a minha fidelidade. Olha o perigo disso. A força externa é que vai definir quem eu sou. Aí Paulo vem e diz: não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então dá para perceber que ele não tinha mais, ele não se deixava mais abater pela força externa, porque não está mais fora. Jesus não está mais fora, porque nosso Jesus ainda está fora. Nosso Jesus ainda não, o meu Jesus, ele não habita em mim como eu gostaria. Ele divide espaço com todas aquelas montanhas que apareceram aqui. Então, dependendo da situação, da força, né? Dependendo da força, a força externa vai me pressionar. E essa pressão vai me mostrar como é que eu sou fiel, o quanto eu estou sendo fiel. A gente pode pensar, inclusive, na obsessão espiritual, espíritos equivocados, como nós, só que estamos encarnados, que ficam nos estimulando a sucumbir. É uma coisinha aqui, você não sucumbe, outra coisinha aqui, vai aumentando. Eles podem ficar 30, 40 anos tentando. Mas quando a força for muito grande, você pode sucumbir. Ou não. O verdadeiro discípulo está lá no Pão Nosso. O discípulo, não o verdadeiro discípulo. O discípulo de Jesus, primeiro ele tem que fazer, para se tornar um discípulo de Jesus, ele tem que ter, a primeira coisa, o arrependimento. Preciso me arrepender do que eu fiz. Mas para eu me arrepender, eu também preciso me conhecer. Porque eu preciso saber que eu fiz alguma coisa equivocada, alguma coisa errada. Arrependimento e conversão. Aí fiquei pensando, puxa, eu acho que eu me arrependo, é um outro pensamento esse, né? Não é a conversão em si. Porque a gente pode se falar de Paulo, né? Convertido de Damasco. Ele foi convertido. Ele não sucumbiu até a desencarnação dele. Só que uma vez encarnado, a gente não tem garantia de que a gente se converteu. É do dia a dia, a luta diária. Então eu me arrependo. Aí fiquei pensando, né, quando eu escrevi isso, mas por quantos dias eu fico arrependido? Porque às vezes eu posso falar mal de alguém, que minha consciência já mostrar. Me arrependo. Mas daqui a 5 dias falei mal de novo de outra pessoa. Que arrependimento é esse? Até fiquei conjecturando, né? Parece um arrependimento ainda parcial. Não é um arrependimento, não é a conversão, na verdade, né? E quando Jesus disse, me lembrei disso quando li, a mulher adúltera, né? Vá, não peques mais, para que nada pior lhe aconteça. Ou seja, ele podia dizer, né? Tenha fé, seja fiel a partir de agora.
as leis divinas. Então, fé, fidelidade. Quanto mais fiel, mas aqui que eu sou fiel. Posso ser fiel ao Facebook. Posso, né? Não deixo de responder nenhuma das 1.500 amigos que eu não conheço. É curioso, né? Um dia eu estava lá na academia, só conversando disso. Estou com não sei quantos mil amigos. Eu geralmente fico quieto, faço um exercício, né, de segurar a língua afiada. E que é um exercício, inclusive, que Jesus vai dizer para os apóstolos, lá no encontro do Humberto de Campos. Eu gostei muito, porque eu sei que a língua afiada é um problema. E daí eles falaram, 1.500 amigos, 1.000 amigos. Aí eu fiquei assim, pois é. Aí de repente, um de vocês tem câncer. E precisa chamar um amigo para trocar a fralda geriátrica. Quantos vocês responderam? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Então nós somos muito iludidos, né? Nós somos muito fiéis à ilusão. À roupa, ao corpo, ao carro. Aquilo passa a ser quem eu sou. Na verdade é uma representação. Não é a pessoa. E a gente cai nessas armadilhas. Vamos conseguir. Tem uma questão no livro dos Espíritos que é a 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição, ou seja, depende de mim. Espírito, eu sou um espírito que habita uma carne, um corpo, um instrumento, um veículo. Né? Depende de mim apressar o meu progresso para a perfeição. Qual que é a resposta que a espiritualidade nos dá? Certamente. Chego mais ou menos rapidamente, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde. E eu sublinhei aqui submissão. Interessante, né? Que nós somos, de acordo com a psicologia, eu sou psicólogo, nós somos mediatistas. Não gostamos de cercas, não gostamos muito de limites. A gente gosta de pôr limites, gosta de corrigir o outro, mas não gosta de ser corrigido. Quando a gente é criticado, só pensa que a gente se melinda, a gente fica magoado, a gente já não fala para a pessoa que me criticou. Então, quanto mais eu me submeto às leis de Deus, mais eu avanço no meu progresso moral. Veja que curioso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Está lá no Evangelho. Mas se eu dou muitas coisas aos homens, à terra, as coisas do cotidiano, ao capitalismo, eu não me submeto às leis de Deus. Como me submeto? Para me submeter às leis de Deus, o que tem que fazer comigo? Também que agora há pouco, né? Renunciar à língua afiada. Renunciar quando eu estou andando na rua e passa um estímulo interessante, não dá aquela olhadinha para trás. Né? Essa olhadinha. Nós temos essa mania do linha. É só uma bebidinha. É só um golinho. Essa coisa de diminuir, na verdade, é uma ilusão. Né? E a gente sucumbe. As pessoas até brincam, né? Linha, você faz 2 filhos. Né? Então, a rapidinha, nós temos muitas desculpas. Então, quanto mais eu me submeto, mais eu me submeto à lei divina, mais eu vou me tornando uma pessoa de bem. Aonde está escrita a lei divina? No papel? Na consciência. Na consciência, muito bem, estão lendo. Na consciência.
E quando eu faço alguma coisa equivocada, errada, a minha consciência, ela sinaliza. Vou montar aqui, né? O problema é quando eu faço e não sinaliza. Eu começo a justificar, né? Ele fala, você viu o marido que se me deu, Deus? Você viu o filho rebelde? Aí fica difícil. Renunciar. O que eu tenho que renunciar? Orgulho e a vaidade. Orgulho e vaidade. O Freud já falava, né? O pai da psicanálise, que o movimento humano ele é narcísico. Eu deixo a chupeta para ser um filho melhor, para agradar minha mãe. E assim eu vou caminhando, eu vou trocando, né? Então, o elogio, o movimento narcísico de ser reconhecido, ser amado, o movimento narcísico é esse, ser amado. Então eu vou me transformando para ter mais amor dos outros. Aí vem Jesus e diz, ame. Veja, ele pega a bola do meio do campo e manda para o outro lado. Ame. O movimento oposto do narcisismo, que é me ame. Então veja, a gente tem que fazer um esforço, e é um esforço mesmo. Amar. Você dá um presente para alguém, a pessoa não te agradece. O que você faz? Já pensa mal da pessoa, não dá mais presente para essa pessoa, né? E quer ver essa pessoa usando o presente ainda. Até que a gente chega, ela não deu para ninguém. Então você não deu para ela, né? Veja como a gente faz as coisas por vaidade. Faz caridade por vaidade, inclusive. Nós temos que perceber a intenção. Está escrito no Evangelho, tirai o verniz do rosto ao se olhar no espelho. E isso é difícil. Quando eu fiz análise, os Espiritismo vêm dizer para fazer reforma íntima. Porque como é que eu posso mudar algo que eu não conheço? Eu tenho que saber, né? Tenho que reconhecer o que habita em mim. Só que tem tanta coisa que habita em nós que a gente não quer nem que Deus saiba. Mas fosse possível. Então, reforma íntima causa dor. Causa dor. Os primeiros 5 anos de análise eu só chorava. Porque eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o pai, mudar a mãe, mudar. Todo mundo estava errado. Eu estava certo. Movimento narciso. Aí você começa a perceber que não é o mundo que tem que mudar, é você tem que aceitar o mundo. Aceitar o pai, aceitar a mãe e trabalhar com as diferenças. E isso gera muita dor. Porque antes eu era, né? O todo-poderoso, o arrogante. É o pai que tinha que me entender, a mãe que tinha que... O mundo tem que me entender. Eu sou uma referência para o mundo. E consentimento quer dizer isso. Então, quando eu não me submeto, eu tiro Deus do centro. Veja que loucura que a gente faz. E me ponho no centro. Nós temos certas dúvidas, eu percebo, quando converso com as pessoas, uma dúvida, inclusive, muito básica. Deus é soberanamente bom, justo, amoroso, sempre, invariavelmente. Nós precisamos aceitar isso, porque o nosso Pai é assim, ele não é diferente. Porque se eu não aceito, não entendo que Deus é assim, eu vacilo. Quando eu digo, por que comigo, Deus? Por que comigo? Eu não estou entendendo
O meu pai é sempre justo e amoroso. Eu tenho que compreender o que é que Deus está me mandando. O que essa situação está me dizendo. Nós temos esse hábito. Por que comigo? Pergunta errada. Equivocada. Pergunta coerente é: por que não comigo? Por que não comigo? Porque essa pergunta, por que comigo, é uma pergunta narcísica. Da vaidade. Por que comigo? Eu sou filho de Deus especial, eu não sou qualquer um. Mas se Deus ama todos igual, indistintamente, o bandido, quem for, o político, não importa quem seja, Ele ama a todos igual. Nós precisamos ter essa certeza, porque a partir dessa certeza, as coisas vão mudando na nossa vida. Eu não posso duvidar do amor de Deus. A minha incompreensão, ela tem que se dar pelo que eu não sei o que as circunstâncias estão me dizendo. Deixa eu pensar, vou rezar, vou pedir inspiração, intuição, pede ajuda. O Senhor não veio ajudar Jesus a carregar a cruz. No Evangelho está escrito: pede ajuda sim, não pedir ajuda é orgulho. E tem pessoas que oferecem ajuda, você não pede, elas oferecem e você não aceita. Não, eu dou conta. Já aconteceu isso comigo com o Espírito. Não, dou conta. Esse Espírito na minha vida eu tenho que dar conta. Mas quem disse que Deus põe os amigos para nos ajudar a dar conta? Como é que Deus se manifesta? Aqui, ó. Entre nós, as pessoas. Então, submissão às leis de Deus. Lembra da fidelidade na física? Eu tenho que ter uma força interior que me fortaleça a tal ponto que não importa a força exterior, eu não vacilo. Do livro Caminho, Verdade e Vida, que é dessa série do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, o item 23, viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Eu trouxe, que é um hábito que eu tenho, trazer nas palestras, pequenos textos do livro do Chico, sobre a fala do Chico, para nos que a espiritualidade, gente, eles se desdobram. Eu não vou falar se matam, né? Porque já está do outro lado. Mas eles se desdobram para nos ajudar. Toda hora eles estão fazendo um esforço para fazer das migalhas que nós damos para eles um pão cheiroso, saboroso. Veja, a gente dá muito pouco e eles fazem muito. Todos os livros que nós temos na doutrina são a espiritualidade nos dando ajuda a trilhar melhor esse caminho. Porque para chegar a Jesus tem que ter um caminho, né? E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No livro Antologia Mediúnica de Natal, por Espíritos Diversos, tem um capítulo muito bacana, que ele vai explicar o que é o caminho, a verdade e a vida. Bem legal. Já vou jogar a sementinha aqui, quem quiser ler. Antologia Mediúnica do Natal. É nesse livro, inclusive, que está relatado a história, por exemplo, que o Dutra Dias, um tempo atrás, contou sobre Maria, né? Quando José chega com Maria lá na vila e não acha lugar algum, vai lá para o estábulo, não é? Jesus não vai nascer no meio dos animais. Só que antes disso, aconteceram coisas humilhantes para Maria e para José. Queriam Maria para fazer coisas indevidas. A gente sabe que José era muito mais velho que Maria. Humilharam José. Como é que uma pessoa tão idosa, acabada, está com uma pessoa com a flor e laranjeira?
Então, Jesus, antes de nascer, os pais de Jesus passaram por grandes humilhações. Quiseram comprar Maria, porque achavam que ela era uma escrava de José. Então, nesse livro fala isso. E nesse livro é que tem o desencarne de Pedro, pelo Espírito Humberto de Campos. E no livro Caminho, Verdade e Vida, viver pela fé. O homem justo viverá pela fé, viverá fiel. O que o texto nos traz? Paulo de Tarso nos mostra que o justo, sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Acho que nem vou passar mais para ti. Vou trabalhar e vamos refletir sobre o que eu sublinhei ali. Invariável. Invariável. Qual é o amor que é invariável? Nós sabemos. Temos que ter certeza. Nós temos que ter certeza que existe um amor invariável. Qual é esse amor? De Deus. O amor de Deus é ainda o único invariável. De Jesus também. Mas Deus, como absoluto, o amor dele é invariável. O nosso amor é variável. Nós temos que ter aquela balança lá do dicionário. Conforme a força externa, eu vou para cá, vou para lá, vou, né? É que nem mais ou menos grávida, não tem? Ou tá ou não tá. E nós ainda somos mais ou menos fiéis, ou seja, nós somos infiéis. É bacana a gente sair desse princípio, já dessa definição de mim mesmo. Eu sou infiel. Estou lutando cada dia para melhorar, para me tornar um dia fiel. Mas eu sou um homem infiel. Bravo. Que Deus, eterna bondade, me dá tanta coisa no corpo, no instrumento. E eu faço com as minhas mãos coisas indevidas, falo coisas indevidas, olho para coisas indevidas, meus pés me levam para lugares indevidos. Então eu sou infiel. Porque se minha mão me é emprestada, é para exercitar fraternidade, diz irmão. Tudo que eu me relaciono tem que estar a divindade entre as coisas. Tudo. Paulo nos mostra que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, submisso. Veja, nós não gostamos muito da palavra submisso. Nós não gostamos, né? Não gostamos. E a gente precisa refletir muito, e não vai ser agora. A gente vai precisar de várias vidas para entender que quanto mais submisso, mais livre eu sou. Veja que coisa. Quanto mais submisso às leis de Deus, mais feliz eu sou. Mais livre eu sou. Livre das quedas, das angústias, das depressões. Que todos nós que estamos aqui, eu posso falar isso como psicólogo, eu posso falar como espírita. Todos nós que estamos aqui estamos mal. Se você ler o Evangelho, você vai ver, nosso planeta não é uma estação de prazeres. Mas como espírita, como psicólogo, todos nós temos problemas. Alguns levantam com angústia, ansiedade, a depressão. E a sociedade estimula as fugas, não é? As fugas. Vamos ter 1.500 amigos. Isso é uma fuga, você não tem 1.500 amigos. E na hora do desencarne, na hora que estiver na cama desfalecendo, desfigurado, o teu olhar só vai encontrar realmente pessoas que te amam, mas ninguém. Mas ninguém. Então nós precisamos ter certeza de que invariável é o amor de Deus por nós todos. A partir daí, eu percebo que o meu amor é variável, então eu sou infiel. Então deixa eu aceitar isso, eu preciso perceber e trabalhar. Mas
Mas tem uma situação no meio dessas duas coisas que senão não funciona, na verdade. Eu preciso perceber e aceitar. A maioria de nós percebe o defeito, tenta trabalhar, mas não aceita o defeito. Como é que você vai trabalhar uma coisa que você não aceita? Se aceitar gera dor. Falando isso como psicólogo, não como espírito. Gera dor se aceitar. Aceitar o meu defeito, aceitar que eu não sou o centro do mundo, que eu não sou mais aquele bebezinho que minha mãe dizia que eu era o centro do mundo. Porque assim, né, a gente está no colo da mãe, imaginemos isso, é interessante isso. A gente, nós bebezinhos, assim, 3 meses, de chupetinha, olhando, isso é o centro do mundo. E para a gente se humanizar, é preciso ainda. Só que a gente vai crescendo e vai ainda se achando o centro do mundo. Aí quando começa a vir situações que mostram para a gente que a gente não é o centro do mundo, o que acontece? Frustração. Frustração, depressão, ninguém me ama, ninguém me aceita do jeito que eu sou, mas pô, do jeito que você é, mude. Né? É muito engraçado, eu falava isso, quem quiser me amar, que me ame do jeito que eu sou, mas olha só quem você é, né? Que vai? Só Deus mesmo para me amar. Só Deus para me amar do jeito que eu sou. Então eu preciso mudar. Qual é o maior prejudicado? Que se eu não mudo, qual é o maior prejudicado? Eu mesmo. Porque quanto mais defeito eu tiver, mais eu vou refletir defeito. É proporcional. Se eu sou egoísta, quem vai estar do meu lado? Pessoas egoístas? Quem gosta de beber farra? Mulheres, várias ao mesmo tempo. O que vai estar do meu lado? Amigos que queiram isso. Só que a doutrina espírita nos mostra que não é só os encarnados que estão, né? E tem toda uma falange de espíritos estimulando, porque eles também querem sentir esses mesmos prazeres. E eu brinco que quando eu tinha uma outra religião, eu tinha muitos amigos, muitos. Bebida, balada, sexo desregrado, um monte de coisa. A minha também é espírita. Aí eles convidam as pessoas assim, vamos fazer um evangelho no meu lar? Vamos tomar um café da tarde para discutir o evangelho? 2, 3, 1. Graças a Deus que eu tenho. Eu tenho isso. Tenho 2 amigas que a gente toda semana a gente toma café junto, conversa sobre a vida e como é que o evangelho pode nos ajudar. E isso é uma coisa que nos falta muito. O espírita vem na casa espírita e vai embora e tchau, se você vem na casa espírita. Aí quando chega aqui conversa, né? Para de conversar quando o palestrante abre a boca. E deu o sermão do padre, né? Está na missa, o padre vai começar. Então nós temos ainda essa carência de nos encontrarmos fora da casa espírita. Nós temos carência de sermos amigos uns dos outros, ou não somos. Então, ao invés de dizer o mundo está em dificuldade, aqui nós estamos em dificuldade. Na minha casa, no meu lar, com meu pai e com a minha mãe, estou em dificuldade. Então a fé transporta a montanha, sim. Quanto mais fiel for a lei de Deus, mais invariável eu for, melhor vai ser meu dia. Porque há uma falange de espíritos torcendo por nós. A gente também não dá mais para duvidar disso. Nós temos espíritos, anjos da guarda, como cada um quiser chamar, que torcem por nós, eles torcem, eles vibram. A cada acerto do nosso diário eles vibram. Nós temos que fazer o nosso esforço também. Dedicação. Nós não podemos deixar as forças externas mudarem tanto a minha força interna. E para a gente finalizar, eu gostaria
de compartilhar com vocês. O aluno do Dutra Dias, né? Ele estava aí agora no Expo Trade, esse final de semana, e ele traduziu, ele que fez o Novo Testamento, né, pela fé. E ele tem um site, que é esse aqui. Então, e esse site, quem quiser entrar, tem artigos, tem os DVDs, tem várias coisas, mas tem, eu publiquei com vocês desse, que eu faço uma reuniãozinha com duas amigas, tomamos um café e conversamos. Então eles têm um pode ser, que é eles sentam entre eles e discutem, por exemplo, o Brasil, o coração do mundo. Tem lá mais de uma hora de discussão entre eles. Só você entrar no site e ver o que você quer escutar. Mas tem uma preciosidade que eu coloco, inclusive, às vezes no meu fone de ouvido, e é uma luta, viu? Já vou dizendo. Você colocar, eu vou fazer vocês ouvirem aqui, mas você colocar 7 minutos com Emmanuel no carro ou no fone, ou você dirige rápido ou você escuta 7 minutos. É impressionante a gente se perceber nisso, é bacana, porque se eu começo a escutar no carro mesmo, eu já não costuro mais, eu já não buzino, já não xingo ninguém, porque ou eu me conecto ou não me conecto. Então no começo é legal porque você começa a perceber uma luta interna. Já aconteceu comigo de começar um 7 minutos, são 7, 8 minutos, chegar no final eu não vi nada. Eu estava no trânsito, Silva Jardim, 7 horas da tarde, não escutei. Aí você começa a perceber que você tem que se voltar mais para cá. Então eu gostaria de compartilhar com vocês os 7 minutos com Emmanuel, o item 16, que é o que vai falar da questão da fé. Daí a gente encerra. Sete minutos com Emmanuel. Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23, intitulado Viver pela Fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Comenta o benfeitor. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte?
Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Nessa página memorável do benfeitor Emmanuel, repleta de sutileza e sabedoria, há um ponto que precisa ser comentado. Esse ponto é a palavra fé. Em hebraico, a palavra fé significa emuná, mas o vocábulo emuná em hebraico pode ser traduzido de duas maneiras diferentes: fé e fidelidade. Em grego também, a palavra pistis pode ser traduzida como fé e fidelidade. E até mesmo no latim, fides pode ser fé ou fidelidade. Portanto, quando Paulo diz, mas o justo viverá pela emuná, mas o justo viverá pela pistis, o tradutor poderia grafar, mas o justo viverá pela fidelidade, ou, mas o justo viverá pela fé. Nessa brilhante página de Emmanuel, ele vai dizer que nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Quase sempre nós encontramos um religioso irreprovável, o religioso que cumpre todos os deveres rituais da sua fé, até mesmo o espírito. Mas nem sempre esse bom ritualista é um bom homem, é um homem de bem, como conceitou Kardec. E usando toda a sabedoria da sua interpretação, Emmanuel diz que quando Paulo escreveu o justo viverá da fé, ele queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Isso significa que se os dias são ridentes e tranquilos, nós seremos fiéis à vontade divina, aproveitaremos o dia com moderação. Mas se os dias são de tristeza, de provação, de dor e de desafio, nós também seremos fiéis à vontade divina, compreendendo que nessas horas Deus está à semelhança de um escultor, utilizando o cinzel da dor para moldar, para aformosear o nosso coração, extraindo luz, extraindo fé da essência da nossa alma. É preciso então compreender que dias venturosos e dias tristes, que alegrias e tristezas, que momentos agradáveis e provações constituem instrumentos da providência divina, e que o verdadeiro homem de bem, que a Bíblia chama de justo, é aquele fiel à vontade divina, seja qual for ela, porque compreende que a vontade de Deus quer sempre o melhor para os seus filhos, porque a vontade de Deus é soberanamente justa, mas acima de tudo, soberanamente boa. E o amor de Deus muitas vezes nos constrange. Obrigado pela atenção de todos. Esse episódio 16, que está no site, já está em 61. Então, a gente pode acessar
ouvir no carro, você pode baixar gratuitamente. E faz bem, né? Você pode ouvir em casa. Esse dia eu estava cozinhando e ouvindo vários. Assim. Então, é um bom exercício. Tenha um bom sábado. Obrigado.